Brasileiro e cidadã brasileira, hoje dia 27 de janeiro de 2015, exatamente 18 horas e 45 minutos. Estou aqui com o Dr. Ives Gandra Martins, dispensa comentário, que todos já conhecem. Eu vim fazer 3 perguntas que nós estamos realmente com dúvidas e precisamos realmente gerar essas dúvidas com o Dr. Ives Gandra Martins, sendo que nós escolhemos ele como nosso guru, é o que eu sempre falei para ele. Dr. Ives, questão de impeachment, próximos passos. Porque o STF agora aparelhou, pelo que nós vimos, o Legislativo. E pelo que nós conversamos das outras vezes, as instituições, elas são individuais, elas têm os seus próprios poderes. Isso é válido? O que está acontecendo no nosso país na parte jurídica disso aí? Veja, na verdade, o impeachment é fundamentalmente um processo político. Eu, quando dei um parecer jurídico sobre impeachment no mês de janeiro do ano passado, eu procurei mostrar que, embora a questão fosse jurídica e havia elementos mais do que suficientes para o impeachment, a decisão era política, era a produção do Congresso. E até dei entrevista dizendo que ainda não havia ambiente para o impeachment. No mês de outubro chegou a haver ambiente para impeachment, com a decisão do Tribunal de Contas, mas, na prática, como o processo é político, conseguiu a presidente Dilma quebrar no momento em que o PMDB estava a desembarcar, a espinha dorsal do PMDB, e garantiu pelo menos 1/3. E a discussão foi para o Supremo. Quase todos os ministros do Supremo, eu tenho livros escritos com eles. Reconheço neles excepcionais ministros, grandes doutrinadores, tenho assim um respeito muito grande, até porque também temos livros escritos juntos numa demonstração de respeito mútuo. Mas nem por isso eu deixo de, como doutrinador de direito, como velho advogado provinciano, de ter minhas opiniões. E nesse particular eu não tenho impressão que quem tinha razão era o ministro Fachin, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Porque na verdade o que o Supremo decidiu é que, apesar da clareza do artigo 86 da Constituição, que declara que, admitida pela Câmara dos Deputados, processará o Senado Federal, o presidente, o texto é de uma clareza inequívoca. Eu até pediria à minha assistente, a professora Ana Regina, que pegasse uma Constituição para poder falar. O Supremo declarou o seguinte: cabe ao Senado, em primeiro lugar, julgar a Câmara. E depois julgar a presidente, se ao julgar a Câmara entender que a Câmara agiu corretamente. Em outras palavras, criou uma interpretação que não está no texto constitucional, mas que transformou 2 casas legislativas, a professora Ana é uma professora de direito também. Vejam o texto do artigo. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Admitida a acusação pela Câmara, ele será julgado o presidente, não a Câmara dos Deputados. O Supremo diz que quem vai ser julgado em primeiro lugar é a Câmara, para ver se a Câmara decidiu ou não corretamente. Se o Senado chegar a conclusão que não decidiu corretamente, eu não julgo o presidente. Ora, é algo que não está na Constituição. Mas o que é pior é que o Senado Federal é a chamada Casa da Escravidão. Por que a Casa da Escravidão? Não que seja no Brasil, mas a origem do Senado Federal é a defesa da escravidão. Como surge o Senado Federal? Em 1776, nos Estados Unidos, eles proclamaram a independência. Mas a Constituição só foi criada em 1787. 11 anos eles discutiram se deveriam ser uma federação de países, uma federação de estados, uma confederação de países. Os estados do Sul que tinham escravidão e precisavam da escravidão para manter, eram estados agrícolas, achavam que se fosse uma federação e não uma confederação de 13 países, imediatamente seria abolida a escravidão, que a maioria já nos estados do norte
desejava a abolição da escravidão. E como havia mais população no norte que no sul, no momento em que eles apoiassem uma federação de estados com uma única casa legislativa, eles teriam minoria na casa e seria abolida a escravidão. Então, para que não fosse uma confederação de países, mas uma federação de estados, criou-se uma segunda casa em que cada estado teria o mesmo número de representantes. Não seria a representação da população, mas a representação do poder. Então só foi criado para manter a escravidão. Por isso a origem do Senado, uma luz vinculada à escravidão, e o Senado americano atrasou 80 anos a abolição da escravidão nos Estados Unidos, só foi possível através de uma guerra, também contra o Sul. E o Sul perdeu. Muitas federações não têm Senado. Por exemplo, a Federação Argentina, a Federação Alemã. Então, é uma casa que foi criada com o intuito de manter a escravidão nos Estados Unidos. E é uma casa que não é a casa do povo. A casa do povo é a Câmara dos Deputados. E lá eu tenho a representação. Cada partido apresenta um número de candidatos, eu vou escolher aquele que eu quero. No Senado, não. O partido apresenta um ou dois candidatos e você é obrigado a escolher aquele candidato se você for favorável àquela ideologia. Então, é uma casa de poder criada nos Estados Unidos pela escravidão. Quase todas as federações não têm Senado. O Brasil manteve o Senado. E a Casa do Povo, numa democracia, é a Câmara dos Deputados. E que fez o Supremo do seguinte: no Brasil existe uma casa importante, que é o Senado, que teve origem na escravidão americana. E é uma casa sem importância, que é a Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados pode ser julgada pelo Senado. Então, mudando o texto constitucional, disse: cabe ao Senado, admitida, em primeiro lugar, julgar a Câmara, para ver se a Câmara agiu ou não, e depois julgar o presidente. Então, apesar de eu ter uma profunda admiração por todos os ministros, serem meus amigos, eles criaram, primeiro, hierarquia. A Casa do Povo não vale nada, porque está submetida no Senado. Sim. A Casa do Poder, que é o Senado, vale muito, porque essa é própria daquilo cuja origem é a pior possível, porque a origem foi para defender a escravidão. E fez com que, com isto, enfraquecesse muito numa interpretação. Como dizia o ministro Oscar Correia, o Supremo tem uma vantagem de poder errar por último, com todo o respeito que eu tenho pelos meus eminentes amigos do Supremo, dizia Santa Catarina de Sena, para os cardeais que erravam: vossas eminências cometem eminentíssimos erros. Eu digo, vossas excelências também cometem eminentíssimos erros, apesar de ter uma profunda admiração por cada um deles. E, evidentemente, estou inteiramente nos votos do ministro Fachin, grande constitucionalista, sou confrade dele na Academia Brasileira de Direito Constitucional e confrade dele na Academia Brasileira de Direito Jurídico, pelo ministro Toffoli, que desde o momento que seu nome foi indicado, sempre elogiei pela sua independência, pela sua coragem, pela sua ousadia, pelo ministro Martins, que temos diversos livros escritos juntos, e que talvez seja um dos grandes constitucionalistas. A sua especialidade de direito constitucional é mestre, tendo como orientador o ministro Moreira Alves, na Universidade da UNB, e doutor em direito constitucional pela Universidade de Münster, na Alemanha. Então, eu estou falando de excelentes constitucionalistas. Então, com todo o respeito aos meus outros 8 amigos do Supremo, eu tenho a impressão que esses 3 aqui tinham a razão. Bom, para entender um pouquinho, então a Casa do Povo hoje já não vale mais nada. Ao menos, não é que não vale mais nada. É uma casa subordinada a uma outra casa legislativa. Não, vale para os trabalhadores terem que pagar os salários dos deputados, é para isso. Para isso não, está valendo. Não, eu disse que é uma casa subordinada. Agora está subordinado, então quando é subordinado não tem autonomia. Não, quer dizer, nesse ponto, é uma casa que ficou na dependência inerte. do Senado. É inerte, porque depende... Ele criou uma hierarquia. Não há hierarquia. Mas isso dentro da Constituição é correto ou é incorreto? Para o Supremo, que dá uma última palavra, é correto. Para mim, que sou modesto advogado provinciano, eu acho que não é correto. Estou entendendo, né? Essa parte eu já entendi. Bom, parte de economia que eu sei que o senhor gosta bastante, doutor.
Dilma Rousseff está estarrecida com o relatório do FMI e nós, o povo, estamos revoltados, porque está tudo indo de água abaixo. O senhor me diz hoje do governo Dilma Rousseff? Eu acho o Dilma Rousseff o seguinte: o grande problema é que a Dilma é economista formada pela Unicamp. E ela tem a sensação de que ela tem teorias econômicas próprias, que não são, digamos, a teoria da maioria dos países que foram bem-sucedidos em matéria de economia. Eu, pessoalmente, com o respeito que devo ter à presidente da República, entendo que ela é um desastre fazer conta de economia. E o que o FMI fez foi apenas falar a verdade. Se nós somarmos, tivemos 3,5% de queda do PIB em 2015. Calcula-se sobre esta queda de 3,5%. Uma queda de 3,5% a 4% em 2016, nós vamos chegar a quase uma queda de 10% do PIB nos 2 primeiros anos de Dilma. Se ela está estarrecida com o relatório, ele já está estarrecida com os dados. O relatório da economia, o relatório é uma exposição da opinião deles na análise econômica. Com os dados econômicos, 1,5 milhão de desempregados, PIB caindo 3,5% e mais 3,5% sobre os 3,5% do ano anterior. Uma industrialização que o Brasil volta à década de 80. 11% de queda na indústria em 2015. Toda a atividade econômica absolutamente paralisada. Esses dados é que mostram o desastre econômico. Não é o relatório da FMI. Ela deveria estar esclarecida não por relatório da FMI, mas por os dados produzidos por sua política econômica. Doutor, voltando assim, vai ter que voltar de novo no Supremo. O presidente da Câmara, ele pode solicitar intervenção militar, segundo ao artigo 142, que não, também tem o artigo 48 do inciso 11? Se houver conflito entre poderes, sempre pode, é o que está no 142. Agora, no caso concreto, eu tenho a impressão que isso só aconteceria se realmente houvesse um conflito entre poderes. No momento eles estão discutindo. A decisão do Supremo vai haver embargo de declaração. O grande constitucionalista, eu tenho livros escritos com ele, de Roberto Barroso, é um grande professor de direito constitucional. Ele julgou com base numa parte do regimento, não a outra. Ele não leu a parte do direito à votação secreta. Entendi. Mais do que isso, da mesma forma que o Legislativo não tem direito de redigir o regimento interno do Supremo, o Supremo não teria direito de redigir o regimento interno da Casa Legislativa por excelência. Tudo isso vai ser apresentado em embargo de declaração. Nisso, Carlos Aires Brito, que foi presidente do Supremo, um grande respeito ao Supremo, ele, entretanto, mostra que, para ele, a decisão foi incorreta. E há inúmeros juristas que estão mostrando que a decisão foi incorreta. De tal maneira que, nesses embargos de declaração, eles podem ter até efeitos infringentes. Todos os embargos de declaração comportam efeitos infringentes, que podem justificar até uma mudança de postura, porque eles vão ter que esclarecer por que uma parte do regimento foi lido como se fosse o regimento total e não aquilo que permitiria a votação. Como é que se vai argumentar que há um processo de julgamento da Câmara dos Deputados, no artigo 86, que diz que é admitido o julgamento, quem vai ser julgado é o presidente, não a Câmara. Tudo isso vai ser colocado, e como são eminentes ministros, eu não excluo a possibilidade de reverem algumas posições tomadas. Entende? De tal maneira que a batalha do Supremo não está encerrada. Eles vão continuar discutindo com ilustres ex-ministros do Supremo não concordando com a decisão. Isso pode demorar bastante tempo. Vai demorar, porque os embargos apresentados vai depender do relator, que o relator passou a ser o ministro Luiz Roberto Barroso, para colocar, mas eu conheço muito. O Roberto Barroso é um cidadão extremamente sério, foi um grande procurador. Nós trabalhamos juntos na comissão do Senado para rever o Pacto Federativo, que, enfim, infelizmente, apresentamos anteprojetos, estamos ainda engavetados no Senado,
em 2012, escrevemos juntos o Tratado de Direito Constitucional, é de uma idoneidade absoluta, de uma integridade moral. Eu tenho a impressão que não é homem, ele pode ter as suas convicções, que são diferentes das minhas, mas não é um ministro que atrase por conveniência. Ele pode atrasar por convicção, mas nunca por conveniência. Tomara que o senhor esteja certo. Tomara, porque nós, o povo, já estamos assim, achando que já estamos num sistema pré-comunista. Porque se o Supremo Tribunal Federal está aparelhado para o governo federal, que tem menos de 13% de aceitação, isso realmente, para nós, leigos, não está com bons olhos. Mas eu não estou dizendo que o Supremo está aparelhado, né? Não, mas nós, o senhor não disse, porque nós dizemos o seguinte. Você disse um pouco, mas eu não digo que eu conheço o Supremo. O que acontece é o seguinte, existe atualmente, em discussão da teoria constitucional, duas teorias. Uma teoria que eu me filio, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Alexandre de Moraes, etc., que é a teoria de cada Poder Judiciário exclusivamente ser legislador negativo. Ele não pode... Isso é positivo. Não pode fazer leis sem regimento. E existe uma outra teoria... Que é o que acontece agora, né, doutor? Não, eu quero dizer, existe uma outra teoria, que é do neoconstitucionalismo, pelo qual entendem juristas no mundo inteiro que nos vácuos legislativos cabe ao Poder Judiciário legislar. Eu não me fili a essa corrente. Eu acho um perigo que quem não é eleito pelo povo, e o Supremo é eleito por um homem só, que é o Presidente da República, que eles possam legislar. Mas essas são duas teorias constitucionais que hoje estão sendo discutidas no mundo inteiro. O que nós temos visto no Supremo é uma vertente que começa a se orientar no neoconstitucionalismo. Eu, como sou um homem de 88 anos, na verdade, eu me sinto muito mais voltado, entende, à teoria clássica da divisão dos poderes do que ao neoconstitucionalismo. Eu acho perigoso, porque quando eu ponho gente que não é representante do povo, é um poder técnico, a representar o povo para o qual não foi eleito, eu acho toda a democracia no mundo, porque a teoria existe no mundo inteiro. Corre, na última vez que nós estivemos juntos, doutor, e desde a primeira, o senhor sempre defendeu o parlamentarismo. Como povo agora, nós, povo, podemos começar a nos articular para pensar no parlamentarismo? Porque todos os países presidencialistas estão indo para baixo. Menos os Estados Unidos, que é quase um parlamentarismo presidencial. Agora, acontece o seguinte, hoje já começa a se discutir. Este ano eu vou discutir no meu Conselho Superior de Direito do Comércio regime de governo. Estamos editando um livro sobre parlamentarismo e presidencialismo. O Instituto Advogado de São Paulo vai reabrir, porque se percebeu que o sistema presidencial no Brasil é um desastre. Eleito incompetente, ele pode desgraçar uma nação. Eu não estou dizendo do caso concreto, estou falando em tese. Eleito um homem incompetente. Por isso é que eu digo que o parlamentarismo é o regime da responsabilidade a prazo incerto. Se eu elegi um irresponsável, pelo voto de confiança, tiro sem trava. O sistema presidencial é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável, sofre do sistema traumático ou do golpe de Estado, ou do impeachment que se afasta. Então, entre a responsabilidade a prazo incerto e a irresponsabilidade a prazo certo, todos os países parlamentaristas desenvolvidos não tiveram um golpe de Estado. Todos os presidencialistas tiveram golpe de Estado no curso do século passado. O que vai dizer, a história está demonstrando que o presidencialismo é um fracasso, que é uma ditadura de um homem só, mesmo nos regimes tidos por democratas. É uma monarquia que retorna a prazo certo. Essa é a razão pela qual eu sempre fui parlamentarista, desde os campos acadêmicos, e presidi na cidade de São Paulo o único partido parlamentarista à época, de 62 a 54, era o Partido Libertador. O deputado Alpida, o senador Paulo Brossard, o senador Jafar Marinho, o senador Magabeira, o senador Mendes Sá, e presidi em São Paulo.
E deixei a política quando o ato nacional número 2 encerrou a vida dos 13 partidos, criando 2 conglomerados, PMDB e Arena, e até hoje nós sentimos os efeitos da irradiação desses 2 conglomerados, que geraram 35 partidos, a esmagadora maioria deles sem qualquer tipo de ideologia. E para finalizar, doutor, nós tivemos uma declaração aí do ex-presidente Lula que ele é o homem mais honesto do universo, das constelações, mais honesto que o Papa. Eu vi que realmente o povo se revoltou com essa declaração. Eu não posso dizer que sou mais ou menos, mas eu sei que o senhor tem uma reputação ilibada. Como que o senhor se sente ouvindo isso de um ex-presidente da República? Eu acho que, na verdade, ele quis fazer uma piada. Piada com o povo? Piada com a cara do povo? Uma piada, porque, na verdade, eu não posso acreditar em que ele tenha dito que ele é mais santo do que o Papa Francisco. Ele falou... Ao momento em que ele diz o seguinte: pode haver pessoas tão honestas quanto eu. O que eu duvido. Como ele duvida, significa que ele acha que o Papa Francisco é menos honesto do que ele. Exato. Então, evidente que é uma frase que só pode se levar à brincadeira, ele não deve estar falando a sério. E quando ele falou, se ele falasse, eu sou honesto... Mas ele disse que vai processar todo mundo, doutor. Quando ele falou que era honesto, é um direito que ele tem. Lógico. Agora, quando ele comparou-se a todos os sacerdotes da igreja, a todos os pastores, a todos os membros do Ministério Público, a todos os delegados da Polícia Federal, a todos os membros do universo, e ainda colocando a frase final, podem ser iguais a mim. O que eu duvido, essa frase, o que eu duvido, é que deu a característica de uma piada. Deu? Porque ele sabe fazer piada. Exatamente, é um bom humorista, porque, pelo amor de Deus. Doutor, muito obrigado pela atenção. Um 2016 maravilhoso e tomara que eu venha próximo vez aqui. Coração para você, tudo que é de bom também. Tamo juntos. Marcelo, você tem notícia? Só um minutinho. Juntos somos mais fortes e com Deus na nossa frente somos imbatíveis. Você tem notícia da operação? Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petralhos.